Olá, boa tarde, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando aqui na UCG TV para tabelar com um ex-jogador, um atleta muito especial que entrou para a história do Vila Nova, que entrou para a história do futebol goiano. Ele participou de títulos como de 93, de 1995, naquele time inesquecível do Vila Nova, de jogadores pratas da casa. Ele fez o gol da vitória no 5-3, um dos jogos mais emocionantes da história do futebol goiano. Ele está chegando para contar a sua história, da sua passagem pelo Vila Nova, pelo São Paulo, pela Portuguesa, pelo Goiás e por outros clubes. Estou falando de Luciano, que vai tabelar com a gente hoje. Quem é Luciano? Boa tarde. Boa tarde. Luciano é um jogador que começou aí desde pequeno na equipe do Vila Nova, que já torcia para o Vila quando era garoto, fez uma peneirada na equipe do Vila e teve a oportunidade da primeira vez de passar com o Jean, e depois era para apresentar no outro dia e a gente chegou atrasado. E aí o Jean falou, não dá, vai ter que fazer outra peneirada, e aí eu peguei e fui embora. Depois meu pai conhecia o Paulinho Benga, e conversou com ele e eu fui e fiz outra peneirada no Vila de novo. E graças a Deus consegui passar e daí em diante consegui me firmar depois na equipe do Vila, até chegar um profissional. Isso foi na categoria de base. E você nasceu onde, Luciano? Nasci em Umas, Goiás. Em Umas? Isso. Já está com quantos anos? Inteirei 40, agora dia 25 de fevereiro. Tá com cara de novo, tá fininho, tá do mesmo jeito que era jogador. É quase, aumentou alguns quilinhos, né? E a gente tem que ficar, acho que para se manter a aparência, o corpo, a gente tem que ter alguma atividade, fazer alguma coisa para não engordar, porque jogador geralmente já come bem. E se não fazer alguma coisa, alguma atividade, o corpo só vai aumentando, só vai engordando. Mas graças a Deus, eu depois que parei, montei uma escolinha que ajuda aí a não deixar a gente ficar com uma aparência mais robusta. Quem é Bira? Bira o Biraci é meu pai. Antigamente, Bira, muita gente me chamava por Bira, porque meu pai chamava Bira e nas categorias de base sempre foi conhecido mais por Bira. Quando cheguei no profissional, e aí passei a se chamar Luciano, que é o meu nome mesmo. Bira foi um incentivador da sua carreira? Sem dúvida, meu pai, eu acho que foi o que alavancou, né, que me deu todo o apoio. Eu acho que tem que ter por trás, se a gente não tiver uma estrutura para que possa apoiar a gente não chega a lugar nenhum. E esse, sem dúvida, foi um que me deu total apoio. Ele era Vila Nova? Ele é Vila Nova. E quem é Fátima? Fátima é minha mãe também, que faz parte da família, que deu toda essa sustentabilidade para que pudesse, graças a Deus, chegar na onde eu cheguei e conseguir fazer, eu acho que, pelo que eu apresentei, uma boa carreira. E Adriano? Adriano é meu irmão, que está hoje aí, agora montou um mercadinho, falou que depois era até para mandar um abraço, já vou aproveitar que já tem um gancho, já manda um abraço que está com o mercadinho lá. É meu irmão que também tentou, não conseguiu ser jogador, mas é um grande jogador, como os outros falam. Geralmente o irmão é sempre melhor que o que jogou. E atualmente, hoje ele é muito melhor do que eu hoje. O mercadinho dele é onde? É lá na Vila Luciana, na onde eu mudei para lá, eu tinha 12 anos. Quando comecei no Vila, tinha 12, a gente mudou para lá e esse mercadinho é lá na Vila Luciana. E mercado já era a profissão do seu pai, né? Já era o ramo do meu pai. O ramo do seu pai. Antes ele era vendedor, né? Depois conseguiu comprar um mercado que era lá na Cidade Jardim, ali perto do CSU, e depois disso montou lá na Vila Luciana, que antes era alugado, e depois conseguiu comprar, fazer um imóvel e fazer o supermercado. E aí a gente, depois disso, passou para lá, só mudou o local. E aí meu pai depois desistiu, e agora o meu irmão retornou há pouco tempo com isso. Você ajudava seu pai no supermercado? Ajudava pouco, né? Não ajudava tanto, porque igual quando estava jogando, treinava muito, não tinha tanta... E quando eu pensei que eu fosse parar, ia mexer com o supermercado, mas no mercado, falava para você, o cara que mexe com o supermercado não é fácil. É de domingo a domingo, o cara fica praticamente escravo do serviço. E depois que a gente para, a gente quer mais curtir a vida, não quer tanta responsabilidade. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conseguir fazer um pé de meia que me ajuda a sustentar bem. E depois que eu montei a escolinha, ajuda a fazer uma rentabilidade até considerável. Como é que era o Luciano na infância? Menino levado, não? Era meio custoso, era custoso, mas não era igual. Eu morava na Cidade Jardim ali, sempre gostava de jogar bola de manhã no CSU, que era encostado, tinha uns parceiros ali que eu sempre jogava bola, mas passou uma infância normal e tranquila.
Menino que gosta de bola, gosta de escola? Não, de escola nem tanto, né? Mas eu acho que a gente tem que conciliar, ainda mais nos dias de hoje, o estudo é de fundamental importância para a carreira de todo profissional, tanto para se conseguir ser um jogador de futebol, tanto para conseguir depois seguir na sua vida pessoal. Quem é Jonas? Jonas foi, você já buscou bem, foi o primeiro treinador que eu tive quando era lá no CSU, que a gente treinava, o Enival era o goleiro, jogava junto dessa equipe, na época quando a gente treinava eu era lateral direito e treinava, mas esse foi o primeiro treinador lá do CSU na Cidade Jardim. CSU era tipo uma escolinha. Não era escola, CSU Era um time. É um campo que tem. O Jonas era um treinador que tinha de escolinha, que tinha o time da Vilma, tinha o time do Jonas. E ele montava esses garotos para marcar jogo ali na região e jogar contra esses pessoais. Qual time era melhor, do Vilma, Jonas ou da Vilma? O do Jonas, Do Jonas era assim, o que tinha um nome melhor, porque ele tinha uma organização, acho que não sei se era melhor na época, tinha uniforme, jogava fora, tinha vezes que já foi jogar no Serra Dourada, e para menino que morava ali igual na Cidade Jardim, que praticamente era uma periferia, aí ficava muito mais empolgante e os meninos queriam jogar para poder jogar contra esses times também. Isso era muito interessante, né? A gente vê isso pouco hoje em dia, né, Luciano? Hoje tem muito pouca praça esportiva, né? Mudou muito, eu acho que tá tendo mais campo sintético, mas todos que os meninos for jogar tem que pagar. E antigamente não tinha isso, aí ia lá, jogava, juntava uma turma e ia jogar bola. E hoje não, hoje em dia já é uma dificuldade maior. Estão criando, acho que mais colégios que estão tendo quadra poliesportiva para que possa jogar na quadra. Mas eu acho que antigamente tinha muito mais campos para a pessoa ir jogar, juntar uma turma e jogar. No time na época que você jogava no time do Jonas, você já era Vila Nova? Já era Vila. Meu ia pai, no estádio? Meu pai já ia no estádio, ia de ônibus, ver os jogos, voltava de ônibus e já torcia para o Vila desde garoto. Tanto que quando eu estava treinando lá, um pessoal falou, não, vai ter um teste lá no Vila Nova, vão lá fazer um teste. Falei, não, vamos. Eu chamei meu pai prontamente pegou, levou, acho que eram 5 garotos. E eu acho que da minha turma passou eu e mais um. E aí depois era para voltar no outro dia, como eu já tinha falado, e aí não deu certo. Aí depois meu pai, devido ter conhecido o Paulinho, conversou com ele, levou, fiz outro teste e consegui passar. E o Enival já estava? O Enival já estava no Vila. O Enival já jogava no Vila e a gente tinha o conhecimento Isso era que ano, mais ou menos? Isso foi em 82 para 83. O Enival, quando eu cheguei, ele já tinha 1 ano de Vila. Eu cheguei com 12, e ele deve ter entrado com 11, que a gente é da mesma idade, 72. E esse time de imediato, já tinha muita gente que depois virou profissional, né? Tem o Enival, tinha o Adriano, que jogou no Goiás, um meia. Não sei se um moreninho que jogou. Lembro, então, baixinho. Isso, que jogou, ele também jogava no time do Jonas, só que ele jogava no Goiás e o Enival no Vila. E depois que eu fui fazer a peneirada no Vila, que eu cheguei no Vila. Mas já tinha alguns jogadores. Esses dois eram os jogadores que eu me lembro na época, que depois conseguiu ser profissional. Os ex-jogadores que vêm aqui no Tabelando, geralmente... no início era de outra posição, você era de qual posição? Ou então, você foi atacante? Não, lá eu era lateral direito. No começo os caras não gostavam muito não, porque não conseguia render. Nós falamos, na lateral direito você consegue render melhor, joga na lateral. Teve até uma vez que eu fui no gol, e os caras gostaram do gol, falaram assim, não, você vai ter que jogar no gol. Eu falei, não, no gol não quero lateral. Ele falou, não, se você não for jogar no gol, você vai ficar de fora. Eu falei, então eu vou ficar de fora. E eu fiquei de fora. Não deixaram eu jogar. E aí como é que você foi chegando pro ataque? Pro ataque aí eu fui fazer a peneirada, eu já fiz de ponta direita. Na primeira peneirada eu fiz de lateral. Aí eu passei, mas aí na outra que eu já fui com o Paulinho, eu já fiz de ponta direita. E aí eu passei de ponta direita. Aí eu fiquei, mas nas categorias de base eu jogava de atacante um pouquinho, mas depois eu jogava mais, era meia. Igual no infantil, no juvenil e no júnior, era sempre meia. Eu passei a ser atacante em 95, quando o Vila não tinha um atacante fixo de área, e aí o Paulinho me colocou para ser o centroavante, e graças a Deus naquele ano foi o melhor ano da minha carreira, eu consegui fazer 25 gols, e a gente conseguiu ser campeão. Nas categorias de base, ganhou muitos títulos? Ganhei muitos títulos, né? Que eu já fui campeão de júnior, de juvenil. Eu não tenho a lembrança séria, porque antigamente tinha Taça Mané Garrincha, sempre era um no semestre e outro no outro. Mas ganhei muitos títulos também. Quem te colocou no time de cima do Vila? No time de cima foi o Toninho Aguiar.
Toninho Aguiar. Toninho Aguiar. Um dia foi até igual, a gente estava treinando, ele chamou para treinar no outro dia, que era pela manhã, e nesse dia que eu cheguei para treinar, foi o primeiro treino que eu fazer, o Dionísio e mais um outro jogador não foi. E ele, na hora que eu cheguei no profissional, ele já me colocou no time titular. O primeiro treino que eu ia fazer no profissional, ele chegou e me colocou no time titular. Já fiquei até meio assustado, falei, Dionísio, e aí treinei, depois dei uma entrevista e depois ele ia conversar com o Dionísio para ver o que tinha acontecido. O Dionísio teve um problema, acho que com a mulher dele, e não pôde ir treinar. E aí, no outro dia que ia ter o jogo, ele entrou jogando e eu fiquei no banco. E depois entrei, foi no estádio olímpico, teve um jogo, não sei se era a Série C. E aí eu entrei, a primeira bola que eu peguei, eu driblei o zagueiro, chutei, ela pegou, bateu na trave, a torcida já ficou empolgada e eu já ganhei um pouquinho mais de confiança, daí para ir aos poucos eu fui chegando aos poucos. Isso foi em 90 que eu fiz a primeira partida na equipe profissional. Então daqui a pouco, depois do intervalo, você vai contar pra gente esse seu início e também os primeiros títulos, os primeiros gols como profissional do Vila Nova. E ainda hoje o Luciano vai responder a pergunta na marca do pênalti, a pergunta mais difícil do programa. Ela está reservada para o final. O Luciano não sabe, mas você aí em casa fica sabendo agora. No seu último ano no Vila Nova, você se machucou e ainda ficou sem receber. Você ainda guarda mágoas dessa situação? Daqui a pouco, Luciano na marca do pênalti. Alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. A gente continua tabelando com o Luciano, ex-jogador do Vila Nova, ex-jogador do Goiás, do São Paulo. Daqui a pouco ele vai contar sobre esses outros times. Nós estamos ainda na parte do Vila Nova. Você disse que em 90 teve a primeira oportunidade. E aí, 90, 91, como é que foi a sua participação já nos primeiros anos de profissional do Vila Nova? Em 90 eu comecei, fiz essa primeira partida, depois em 91 eu já fiz 8 partidas na equipe profissional, fazendo 2 gols. O primeiro gol foi diante do Anápolis, a gente conseguiu ganhar de 2-0, e o outro gol em 91 foi contra o Pires do Rio. Naquela época o Pires do Rio estava bem, tinha ganhado o Goiás de 3, tinha o Augusto, o Evandro, e aí a gente ganhou de 1-0, eu fiz o gol. E aí em 92 foi na época que eu profissionalizei. Nessa época de 90 e 91 era júnior ainda. Em 92 eu profissionalizei, aí o treinador já era o Paulo Gonçalves. E aí eu consegui jogar o campeonato inteiro, fiz 11 gols nesse campeonato e a gente chegou em 3º lugar, em 92. E aí em 93 já tive a felicidade de ser campeão. Foi campeão? Campeão, primeira vez. E eu acho que foi importante. Comecei de ponta direita, terminei de lateral esquerdo. O Célio Gaúcho foi expulso diante do nosso maior rival, que foi o Goiás, né? Eu acho que foi um título importante, um título que marcou, porque estava começando. E depois, em 94, foi vice, 95 foi Vamos campeão. mostrar aqui o de 93. Tá aí o time, Luciano. Vila de 93. Com grandes jogadores, né? E foi um ano que eu estava contando em off para você, que tinha o Alfinete, que tinha já conquistado muitos títulos e passava uma confiança, principalmente para os garotos que estavam subindo na época aí, que estava jogando eu.
e tinha mais alguns uns meninos novos, e passava que a gente ia conquistar o título, a gente falava assim, torcendo para que pudesse acontecer. Alfinete, ex-Corinthians, Grêmio, né? E tinha uma intuição e tinha um poder de falar com os jogadores que era importante, que trazia o time, eu acho que para cima. E chegar, a gente estava jogando com o maior rival, que era o Goiás, a dificuldade era grande, mas o que passava para a gente era uma confiança que a gente chegou e graças a Deus a gente conseguiu aí um título, para mim, o primeiro título da minha carreira como profissional. O Alfinete é esse do lado que está dando entrevista ali, né? Isso, do lado do Sérgio Neri. Do lado do Sérgio Neri. Aí depois na sequência é o Cássio. É o Cássio? É, o Cássio, o Fernando, o Célio Gaúcho, o Dr. Paulo Silva, que é um grande médico que hoje atua lá na COTE. Um abraço para ele, que sempre quando a gente precisa, a gente procura ele. Depois ali descendo o Rubinho, o massagista Almir, o Bé, eu, o Aguinaldo, o Tozinho, o Batata e esse outro aqui do cantinho é o Kaká, né? O que estava quase saindo da tela, que era o Kaká. Kaká é outro que desde as categorias de base você conviveu, né? Ele é um pouquinho mais novo do que eu, né? Mas a gente já se conhecia, depois viramos grandes amigos, tanto o Enival, o Tinha, daquela turma que era garoto, que subiu praticamente junto, depois por último o Rony. A gente criou sempre um laço de amizade que foi importante, que era um grupo que foi forte, um grupo que deu frutos para o Vila Nova, porque na época de 90 para 91, o Vila disputou o rebaixamento para não cair do Campeonato Goiano. O Ricardo Batata fez um gol aos 42 do segundo tempo contra o Quirinópolis no Serra Dourada. Era um time totalmente desestruturado, não tinha condições, tinha boleiro demais, tinha muitos jogadores, principalmente os jogadores que estavam começando, chegava praticamente era para ser fritado, que os caras boleirão, os caras não querem saber, os caras queriam pôr, e o time ruim, o time mal, não chegava, não conseguia, e na raça a gente conseguiu, tanto que em 91 eu joguei 8 partidas, joguei acho que 4 nas 4, 5 primeiras, fiz esses 2 gols, depois retornei para o Júnior, e aí ficaram os profissionais, só que o time mal demais, aí eles pegaram a gente de novo, colocaram na equipe de cima de novo. E nessa época, conseguiu tirar a equipe dessa zona de rebaixamento, que era do Campeonato Goiano. E aí, depois, em seguida, já conseguiu. Aí tem uma estrutura, que o Balzac entrou também, 92 que a gente ficou em terceiro lugar, 93 foi campeão, 94 vice, 95 campeão. 94 foi vice. 94 foi vice, 95 a gente foi campeão, 94 a gente perdeu para o Goiás também. Foi na final, né? Foi na final. Perdeu só na final pro Goiás. Só. Deu sequência naquele time. Deu sequência. 95 foi campeão, com maioria prata da casa, entendeu? Que esse ano de 93 tinha muita gente de fora. Isso. Em 95 já era praticamente, a maioria era prata da casa. Quem estava de fora é o Rubens Carlos, que eles contratou, que está hoje lá no Vila. O Paulinho, que era aquele lateral que era do Atlético. Direito. O Jorge Batata, que era o zagueiro. E depois contrataram o Edmilson, um atacante. Só que esse Edmilson ele ficava só no banco, que era praticamente, esses eram os de fora, o resto era tudo de dentro. Então era 90% da casa. 90% era da casa. O Enival que jogava, o Wesley que jogava o lateral esquerdo era o Emerson, tinha o Kesley, Fabinho, Tim, Rubim, eu, o Rony, o Kaká. Tinha praticamente 90% era jogador prata da casa. Gilvan. Esse time foi da casa em 95 porque o pessoal viu que tinha talento ou porque não tinha dinheiro para contratar boleiro? Porque não tinha dinheiro. Tanto que depois eu conversava com o Balzac, com o André, falou assim, ó, foi um time que a gente gastou menos, que não tinha dinheiro para contratar, e a gente conseguiu o objetivo que era ser campeão. Eu acho que faltou naquela época dar uma sequência, porque a maioria era garoto. Você consegue um título, você chega ao auge, você fala, pô, fui campeão, beleza e tal, e aí chegou pra Série C. E aí a gente jogou contra uns times danados e ruins e com dificuldade para ganhar. A gente ganhou, nesse ano, eu joguei, eu acho que 4 partidas, fiz 3 gols na Série C. E depois fui transferido juntamente com o Rony para o São Paulo. E aí, logo em seguida, a equipe do Vila foi desclassificada. Foi pro Interporto? Foi para um time do Tocantins, acho que é do Tocantins. E aí, para o ano seguinte, ele já desmontou praticamente a maioria, ficou com poucos. Eu acho que tinha que ter dado sequência. Lógico que você perdeu, foi desclassificado, mas você dá uma sequência, pelo menos no grupo que você viu que tinha potencial, que tinha condição de ser campeão mais para frente, e era um grupo novo. E aí depois já desmontou o grupo e depois para a sequência já foi mais difícil. Em 96, apesar que em 96 eu estava no São Paulo, depois voltei,
para disputar, o Christian, que na época ainda também foi artilheiro em 96, mas eu não recordo em que posição que a gente chegou em 96. E ainda em relação a 95, eu me lembro que a disputa foi contra o Anápolis, né? E no campeonato inteiro, porque o campeonato parece que jogava muitas vezes. Jogava muitas vezes, classificava 6, depois classificava tantos, tinha turno, retorno. Eu sei que jogou várias vezes contra o Anápolis. 7 vezes, perdemos 6 e empatou uma. Empatou uma. Só uma. E depois, e aí chegou a final, que é tanto a final que nós perdemos também o primeiro jogo, que foi em Anápolis, nós perdemos de 1-0. Foi. E ele jogava pelo empate no tempo normal, e a gente saiu ganhando com o gol do Paulinho. E aí aos 33, eu acho, do segundo tempo, o Wellington empatou pro Anápolis. Vamos relembrar um pouquinho desse jogo aqui, com imagens que a gente buscou na internet. Aí, ó, as imagens aí desse jogo. Aí o pênalti, aí né? Foi o pênalti que o Paulinho pegou e bateu, fez 1-0. E aí depois aconteceu mais pra frente um pouquinho. Vila Nova 1-0 no Anápolis. Isso aí foi uma finalização que eu fiz. Olha aí, cruzamento na área, o Anápolis empatou. Esse aí foi o Wellington. O Wellington fez um belo gol, foi uma arrancada pelo meio, depois ele cortou por dentro, esse aí vai ser o gol. Esse aí. Ele driblou, ele vai cortar pra dentro e bate lá no ângulo. Esse Wellington era um bom centroavante, né? Bom centroavante. Depois, na época que eu fui pro São Paulo, ele também foi pro Santos. Foi pro Santos e fez alguns gols lá também. Esse aí vai ser o gol da virada que eu fiz aos 39. Você pegou o rebote. Eu peguei o rebote. Já roubaram a bola lá no meio, acho que foi o Kaká que roubou a bola do Sabino, tocou pra mim, eu toquei pro Christian. O Christian cruzou, o Edmilson, que entrou no segundo tempo, tocou na bola e a bola sobrou pra mim e eu fiz o gol. Aos 39, foi um gol acho que de fundamental importância, porque se empata a gente tinha perdido o título. Depois foi pra prorrogação que o Gilvan fez esse belo gol, bateu uma falta. E o Anápolis tinha um timaço, né? Era um time de jogadores muito experientes. Experiente, né? O goleiro eu não lembro, mas era um goleiro experiente, tinha o Sabino, tinha um ponta direito também. E tanto que eles jogaram com a gente 7 vezes, ganhou 6 e empatou uma. Mas eu acho que é importante na hora de levar para casa, graças a Deus a gente conseguiu conquistar o título. Você fez quantos gols nesse campeonato? Fiz 25 gols. 25 gols. Foi artilheiro? Fui artilheiro. Artilheiro do campeonato. E essa sua boa participação no campeonato te fez despertar o interesse do São Paulo e você foi para o São Paulo. Daqui a pouco você vai contar como foi. E ainda hoje, Luciano vai responder a pergunta na marca do pênalti que você que está assistindo está sabendo. No seu último ano no Vila Nova, você se machucou e ainda ficou sem receber. Você ainda guarda mágoas dessa situação? Daqui a pouco, Luciano na marca do pênalti. Alegria. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem móvel na medida e maior variedade. Do modo simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. O nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se é 3A, você pode confiar. A 3A tem produtos de limpeza para a sua casa, tem produtos de limpeza para o seu carro, tem tintas, tem massa corrida, tem embalagens. É só visitar a loja da 3A que fica na Avenida Perimetral ou entrar em contato no telefone. Um abraço para o Cássio Granja, lá da 3A, e todos os seus funcionários sempre assistindo o nosso programa. Como é que surgiu o interesse do São Paulo? Foi através de quem? Você lembra?
Eu fiquei sabendo que parece que tinha um diretor do São Paulo que morava, eu acho que em Anápolis, ou residia, e que indicou eu e o Rony pro São Paulo. E aí, numa época, eu acho que eles mandaram o Muricy para vir ver um jogo, que foi um jogo contra o Itubiara, que a gente conseguiu vencer por 5-1. Na época eu fiz 3 e o Rony fez 2. E aí, depois disso, ele passou para a diretoria do São Paulo e depois o Vila e o São Paulo estavam tentando fazer a negociação, cogitava muito, mas não fechava. Tanto uma vez a gente estava jogando, acho que era contra um time de fora, falou, tá praticamente acertado, mas depois não estava nada. E aí depois esfriou um pouco. Aí depois eu fiquei sabendo, o Vila fez um amistoso que veio trazer o Túlio, que era contra o Botafogo. A gente fez esse amistoso, foi a última vez que a gente vestiu a camisa do Vila para ir para o São Paulo. E aí a gente sentou com os diretores do Vila, falando que ia fazer a transação para ir para o São Paulo. E aí a gente negociou e foi eu e o Rony, a gente foi para o São Paulo. Por empréstimo? Por empréstimo, por 5 meses. Me emprestou juntamente com o Rony, acho que foi na época R$250 mil, 125 mil eu e 125 mil o Rony. E aí depois foi eu e o Rony voltou e eu fui reemprestado por mais 5 meses. Fiquei, em 96, tinha mais 2 meses de contrato e o Balzac me ligou para voltar. E nessa época eu já não estava sendo tanto aproveitado. E aí eu resolvi voltar, porque antes, igual eu cheguei no São Paulo, tive a felicidade nesses 5 meses, na primeira partida que eu fiz diante do Cruzeiro, fiz 2 gols, a gente ganhou de 3-1, depois a segunda partida... O técnico era o Tele, né? O técnico era o Tele Santana. A segunda partida eu fiz, foi contra o Grêmio, a gente perdeu, mas eu fiz um gol, depois a gente fez outra contra o Vitória, fiz outro gol, eu fiz 4 gols em 3 partidas. Depois joguei mais alguns jogos, 6 jogos no final de 95 e não fiz mais nenhum. Mas renovei depois o contrato por mais 5 meses. Daí o Tele também teve aquele problema, que ele teve um problema de saúde e afastou. Aí entrou o Muricy. E aí na época que estava em transação, tinha o França, um atacante também que estava no São Paulo. A gente, quando o França ia para o banco, eu não ia para o banco. Quando eu ia para o banco, ele não ia para o banco. E de vez em quando a gente entrava, revezava, entrava nos jogos aos poucos. E no Vila já tinha uma confiança maior, já tinha o prestígio da torcida, chegava e jogava. E faltava 2 meses para encerrar o meu contrato lá, o Balzac me convidou para voltar, que estava precisando, para a gente disputar o campeonato. E eu cheguei no dia, falei, se eles tinham interesse em comprar meu passe, ele falou, não, vamos esperar, tem mais 2 meses de contrato. E aí eu esperei. Aí passou mais uns 2 dias, o Balzac me ligou de novo, falou, não, vamos voltar, vai encerrar as inscrições amanhã e tal. E aí eu fui no dia de novo conversar com ele. Ele falou, não, se você quer. Eu falei, não, eu acho melhor que eu estou sendo pouco aproveitado aqui agora. Ele falou, você conversa com o Muricy, se ele te liberar, eu te libero. Aí eu conversei com o Muricy falou, não, você quer voltar? Eu falei, não, eu prefiro. Ele falou, não, então tá liberado. Na época eu estava até concentrado, a gente ia fazer um jogo, e aí Você depois acha eu voltei. Foi uma decisão acertada? Meu pai acha que não, mas eu acho que Deus encaminha as coisas sempre para mim, eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar, eu acho que sempre encaminha para a coisa correta. Eu acho que foi uma coisa correta. Depois eu voltei, fiquei 2 meses no Vila e depois fui para a Portuguesa em 96, que a gente disputou e foi vice-campeão brasileiro também na época. No São Paulo você teve a oportunidade de jogar com quem lá? Como é que foi esse aprendizado para você? O Zete. Joguei com o Zete, com o Toninho Cerezo, com o Alemão, com o Denilson, com o André, com o Valdir, que era do Vasco, depois foi contratado em 96. Joguei com grandes jogadores lá também. Trabalhou com o Tele? Com o Tele. O que significou trabalhar com o Tele? O Tele ele é bom mesmo? Ele é bom e na época ele já era consagrado. E na época ele pegou eu e o Rony para fazer chute a gol, para cabecear a bola, e separado do grupo. Depois que tinha essa paciência? Tinha essa paciência. Depois que acabou o treinamento, ele chegava, fez lá uns 4, 5 treinamentos de finalizações com a gente, e que era um treinador já consagrado. Pegar uns garotos que estavam jogando no Vila para fazer um trabalho de fundamento, são poucos treinadores. Daí dá para você ver que é um treinador que tem capacidade. E mostrava, diferenciado. Mostrou sua capacidade e todo o Brasil conhece, né? Como é que foi a sua convivência no São Paulo? Um garoto que saiu lá de Inhumas, que cresceu ali na cidade de Jardim, jogando lá no time do seu Jonas, e parar lá no São Paulo. É uma diferença bem grande, mas eu acho que fui bem acolhido, tanto eu como o Rony, as pessoas de lá do São Paulo, o Toninho, o Alemão, o Denilson, o Rogério, que joga até hoje, também estava. Eu acho que acolheu bem
os garotos. Aí, aos poucos, porque o jogador geralmente precisa de um tempo para se adaptar. É difícil você chegar, você está num ambiente, sair para outro ambiente, para você se adaptar, você precisa de um tempo. Isso é normal em qualquer ser humano, pode ser o mais experiente que for. E graças a Deus a gente foi bem acolhido. Chegou no São Paulo uma estrutura imensa, dá total condição para o jogador praticar o futebol. Para mim foi uma experiência única e que vai ficar marcada aí na minha lembrança para sempre. Não sei se foi indo ou voltando de São Paulo, você de carro, você deu um susto no João Carneiro. O que você fez? Esse dia eu tava passando e aí eu vi o João Carneiro parado. Onde? Não, que a polícia tinha parado ele, né? E aí eu passei e vi que era ele. Aí eu fui mais ou menos, fui parando, fui mais devagar para esperar ele. E aí eu tô esperando e ele não chegava. Aí chegou no pedágio. E aí eu olhando para mim cumprimentar ele, ver ele, e aí a hora que eu vi era ele. E aí a hora que eu peguei, já saí do pedágio, ele saiu logo em seguida, né? Ele saiu em seguida e aí ele já pegou e passou. Aí deu a ideia, falei, vou seguir ele, então, vou passar um medo nele um pouco. E aí ele acelerava, eu acelerava junto. E aí ele diminuía. Aí chegou lá na frente, perto, lá tinha uma barreira policial. Ele pegou e passou. No interiorzão de São Paulo lá. Isso, chegando em Uberlândia, antes de Uberlândia um pouquinho. Aí tinha uma barreira policial, ele pegou e parou nela. E eu peguei e passei. E aí tinha uma viradinha, e nessa virada eu peguei e parei, esperando ele de novo. E aí ele saiu, logo em seguida ele saiu. E aí ele saiu, eu já segui ele de novo. E aí ele já ficou morrendo de medo depois da gente conversando. Ele falou, não, é ladrão mesmo, o cara quer querer roubar. E disse que ele estava na época numa Mercedes que ele tinha comprado, novinha e tal. E aí eu segui ele até a próxima parada policial. Aí ele parou, a hora que ele parou, eu parei atrás dele. E a hora que ele saiu, Luciano, fé da puta, você me mata de susto, tal, não sei o quê. E ficou bravo. E na época até o policial depois veio, e aí ele meio tal, que ele tinha ficado nervoso, que eu segui ele, falar pra você, uns 100 quilômetros. E ele ficou nervoso, e aí depois mais ajeitou tudo, mas ele passou um susto grande nessa época. Na Portuguesa você foi vice-campeão brasileiro. Isso, na Portuguesa. Quase campeão, hein? Foi quase campeão. Naquele time do Candinho, né? Isso, tinha o Alex Alves, o Galo, o Rodrigo. A gente ganhou de 2-0 no Morumbi e depois, porque o Grêmio jogava por 2 resultados iguais. E a gente perdeu de 2-0 lá no Olímpico. Que o César foi tirar a bola, o Ailton pegou de primeira e fez, ficou no quase a gente chegou. E a Portuguesa também, né? Como é que foi jogar na Portuguesa? Foi bom, foi um aprendizado. Como é que era lá de estrutura, a estrutura boa, a estrutura era boa. E quando eu cheguei, eu dei um azar, porque quando eu ia estrear, num coletivo, eu fui cabecear a bola, o Márcio Defende saiu para socar e eu tive uma fratura de malar. E aí nessa fratura eu fiquei 40 dias parado, quando eu voltei o time já estava praticamente formado. E aí eu fiquei praticamente todo o campeonato do banco. Joguei um jogo como titular diante do Bahia. Mas para mim foi uma experiência super importante. A gente tirou o Cruzeiro, tirou o Atlético, porque naquela época era mata-mata. A gente classificou, eu não lembro se foi em 8º ou 7º, a gente tirou os clubes grandes e a gente eliminou o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, tudo dentro do Mineirão. Mineirão lotado, tremia tudo e a equipe conseguiu tirar. E foi depois para a final diante do Grêmio, que infelizmente a gente não conseguiu conquistar o título, porque seria importante para a carreira e para a Portuguesa, que nunca conquistou um título. Mas ficou lá um vice-campeonato. Isso foi em 96, depois da Portuguesa? 96. Aí eu retornei para o Vila. Aí eu joguei o Campeonato Goiano. Não tinha outras propostas, não? Eu tive, mas não foi uma proposta assim. Eu tive uma proposta em 97 que foi para fora do país, que era para ser para a Arábia, e tinha ficado um tempo fora. Foi na época que o meu filho ia nascer, o Patrick. E aí, assim, para mim sair, teria que ser uma proposta que ajudasse financeiramente, porque eu já tinha ficado um tempo fora e não queria muito sair. Eu gosto muito de Goiânia, não gostava muito de sair. E aí não deu certo essa negociação. E aí eu fiquei. Aí eu peguei e disputei o Campeonato Goiano. E aí no Brasileiro, infelizmente, eu tive uma lesão que foi muito séria. Daqui a pouco você vai falar mais sobre isso. E no próximo bloco você vai me responder qual foi o jogo mais emocionante da sua carreira. E na sequência, Luciano, tabelando aqui na UCG TV, vai responder a pergunta na marca do pênalti. No seu último ano no Vila Nova, você se machucou e ainda ficou sem receber. Você ainda guarda mágoas dessa situação? Daqui a pouco, Luciano na marca do pênalti.
alegria. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. De volta, tabelando com o Luciano, ex-jogador do Vila Nova. Luciano, qual foi o jogo mais emocionante da sua carreira? Eu acho que não é difícil de saber, eu acho que o jogo que ficou marcado aí para todo torcedor do Vila Nova foi aquela virada de 5-3, que foi um jogo super importante, que foi um jogo comum, mas um jogo que ficou para a história, ficou mais marcado do que o título de 93 do que de 95. Muita gente lembra, não, aquele jogo 5-3, você fez algum gol? E eu tive a felicidade de fazer um gol, que foi o 5º gol, que foi importante, que ficou registrado e vai ficar registrado aí para o resto da vida. E naquela época teve no treinamento, eu conversando que era o Tata, que era o treinador, eu falei para ele assim, olha, contra o Goiás eu sempre dou sorte de fazer gol, né? Aí ele falou, não, mas não adianta você forçar não, que você não vai... na época eu estava no banco, ele tinha me colocado no banco, tinha ficado no banco. Não adianta você forçar não, que você não vai entrar não, entrar jogando não. E aí no jogo lá, ele no intervalo, que terminou 2-0 pro Goiás. Aí ele colocou eu e o Reinaldo Aleluia para jogar. Aí o Anderson fez um gol, depois teve mais, que a gente estava com um jogador a menos também. O Anderson sofreu o pênalti, foi expulso um jogador deles. E aí o Anderson fez um gol, depois logo em seguida o Anderson fez outro gol. E aí eu sei que fui lá no banco, não sei se fui trocar chuteira, fazer alguma coisa. Aí ele chegou e falou assim, ó, você falou que faz gol no Goiás, então tá na hora de você fazer o gol. Eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer o gol. E aí depois teve a felicidade do Leonardo fazer, aquele do meio da rua, o 3-3, depois o Luizão fez. E aí eu fiz o 5º gol. E tive a chance de fazer uma, se o Aleluia toca a bola pra mim, uma que chegou pela linha de fundo, e eu sozinho, era só rolar e eu era só cutucar, fazia 6-3. E ele não tocou e ficou 5-3, mas tive a felicidade de fazer o gol. Vamos relembrar como é que foi? Eles levavam a vantagem. Lembra? E é muito bom o ataque do Goiás. E dá para o Araújo. Cercado o Araújo. Ganhou do Luizão. Sensacional, Araújo. Caiu no... Parecia liquidada. É pênalti para a equipe do Vila Nova e foi expulso o Júlio César. Está 3-0 para o Goiás. Anderson vai bater no pênalti para o time do Vila Nova. Atenção, é agora. 11 minutos, 40 segundos, segundo tempo. É Anderson, correu. 1, 2, 3, bateu e gol. Vibra a torcida do Vila. No primeiro gol do artilheiro Anderson. Bateu lá em cima, botou a bola na rede. E esparramada na arquibancada a bandeira em forma de camisa do Vila Nova. Devolveu para Kleber, virou para Anderson. Para a grande área, atenção, correu, bateu. Do Vila Nova. Quem tem Anderson sempre tem a esperança de gol. Quem tem artilheiro nunca sai do estádio antes do jogo acabar. O Vila dá um pulo salto para mudar a história de um jogo que para muita gente já estava definido. E agora aos 19 minutos, do segundo tempo, Anderson faz o segundo gol do Vila. Anderson, camisa número 8. No escanteio, correu Kaká.
bateu, entrou para tirar o perdão na cabeça. 3 para o Goiás, 2 para o Vila Nova. O Vila joga com 10 jogadores, o Goiás joga com 10 também. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Do meio do campo, Leonardo! Do meio do campo, Leonardo! Do meio do campo, não! O gol que o Pelé procurou a vida toda! O gol que o Pelé procurou! O Leonardo marcou! O Leonardo marcou! O Leonardo marcou! Foi da intermediária do fim, o goleiro estava adiantado! Mandou lá em cima e entrou! É jogo pra quem tem coração de bronze, de ferro, de cobre, de metal, sei lá do que mais! Tá empatado o clássico! Leonardo! Camisa número 4! Luizão quem vai bater, é o Luizão, ele já bateu uma, passou perto, o canto esquerdo está aberto, a barreira protege o canto esquerdo, Luizão correu, bateu! Estivesse jogando basquetebol, e o Vila dá a volta por cima, e o Vila vira a mesa, e o Vila que perdia de 3 a 0, agora ganha de 4 a 3, 4 a 3 pro Vila, no clássico da emoção, Luizão, camisa número 5, e o Celcinho, a Luciano, olha o gol, correu, bateu, e gol! E cai o Goiás de 5, e o Vila dá a volta por cima, impressionante o Vila Nova, é um jogo inesquecível, pra ficar na história, incrível, um clássico que o time tá perdendo de 3, e vira pra 5, uma mão cheia, é o 5º gol do Vila Nova. Luciano, camisa número 16. E foi abusado ali no gol, hein, de cavadinha. Então, Você viu o goleiro adiantado. Então, tive a felicidade. Na hora que eu recebi a bola, eu ia dominar para bater forte. Só que aí a bola ficou bem em cima de mim. E eu vi que ele já tinha fechado muito o ângulo, não ia ter como eu bater forte. Eu tive a felicidade de dar uma cavadinha, e o Adnan, ele era grande. E ele tocou na bola, mas tive a felicidade, graças a Deus, a bola ter entrado. Você lembra direto desse jogo? Lembro, a gente revê bastante, e eu não tenho esse jogo inteiro, mas eu tenho um vizinho, o Soail, que era diretor do Vila, que é o meu vizinho agora lá. Soail Alcântara? Isso. E ele falou que tem o CD dele, eu até cobrei esses dias para ele, falou, não, quero que você grave para mim, para você depois me dar para ele. E ele falou que é a imagem perfeita, e que é importante ter um jogo guardado, um jogo que ficou para a história, que a gente ter guardado. Eu tenho a maioria dos meus gols num CD, eu tenho. Se você é organizadinho, guarda tudo, eu tenho uma esposa que é especial, que faz essa parte aí de recorte de jornal, fez tudo, a maioria desses recortes foi tudo ela que fez. Tem algumas coisas que ficou bem guardada lá de recordação, para que no futuro o meu filho, que já está com 15 anos, tem a Andressa, que está com 6, possa ver. O nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Se você precisa de móveis para o seu escritório, procure o Shopping do Escritório. O móvel na sua medida, uma loja sempre perto de você, é só ligar no Shopping do Escritório, ou então acessar o site. E o Shopping do Escritório do nosso amigo Marco Antônio te dá um presente, Luciano, uma cadeira giratória. Lá tem de várias cores, tem vermelha, tem verde, tem azul, tem a preta. Então, você escolhe a cor. A preferida é a vermelha. A vermelha? Com certeza. Então tá certo. Aí eu agradeço. Me passa o endereço, o pessoal vai entregar lá na sua casa, o pessoal do Shopping do Escritório. Agora vamos à pergunta na marca do pênalti. No seu último ano no Vila Nova, você se machucou e ainda ficou sem receber. Você ainda aguarda mágoas dessa situação? Foi uma situação que foi difícil nessa época. Foi na época que eu saí do Vila, eu tinha renovado o contrato com o Vila e depois tive uma infelicidade de ter uma lesão no joelho direito. E isso, porque no Vila na época a gente sempre ficava 2 para 3 meses sem receber. E aí eu fiz a cirurgia
e fiquei na época 10 meses sem receber do Vila. Isso eu acho que na época ficou um pouquinho marcado, mas eu acho que o coração hoje, em dia, igual eu falo para muitas pessoas, hoje sofro muito mais do que quando jogava. Porque se você ficar só torcendo e vendo a dificuldade que é, porque quando a gente estava atuando é diferente. Você está lá, você corre, você dá a vida pelo clube. E foi uma coisa que marcou, mas eu acho que ficou para o passado. Eu acho que as vitórias, o que o Vila me proporcionou... Te decepcionou muito na época? Na época decepcionou, tanto que depois eu saí e fui pro arquirrival, que foi o Goiás. Que eu saí, peguei o passe no Vila e acertei com o Goiás e fiquei 5 meses. Mas sempre torcendo pro Vila da mesma forma, jogando, mas com profissionalismo da mesma forma, porque joguei no Goiás e os gols que eu fiz pelo Goiás foi contra o Vila. O Goiás perdeu 2 vezes, mas um foi na final de 2001, que eu fiz, o Vila ganhou de 3-1, mas eu fiz o gol. Com profissionalismo, primeiro. Eu não me lembro, você comemorou? Comemorei, Comemorou, normal, né? É normal, eu acho porque o profissional... É bobagem nesse negócio de comemorar, claro, né? porque o cara é um profissional, o clube contrata ele. Independente se ele torce pro Vila, pro Goiás, pro São Paulo, se ele está defendendo aquele clube, ele tem que defender. Ele é contratado para aquilo, ele recebe para aquilo. Ele tem que fazer o gol, eu acho que tem que comemorar, porque a melhor emoção é a hora do gol. E eu ficava na época, até fiquei preocupado, falei assim, que jogando no Goiás, e joguei tantos anos no Vila, se chegasse na hora de fazer, tivesse uma oportunidade, errasse um gol, estava enrolado, estava morto. E na primeira oportunidade que tive, fiz o gol. A gente não conseguiu ganhar na época, mas eu fiz a minha parte, que foi de fazer o gol. Mas eu acho que foi importante, e voltando um pouquinho da contusão e ficar sem receber, a gente naquela época teve um pouquinho de mágoa, mas isso aí já ficou passado. E como eu falei, o Vila me proporcionou isso tudo, a chegar no São Paulo, a jogar na Portuguesa, ter tantas emoções que eu tive e conseguir aí fazer também, eu acho que um pouquinho do pezinho de meia, que foi importante. É importante essa sua visão, porque às vezes não é porque um ou outro dirigente não teve gratidão, não significa que a instituição não tenha gratidão pelo que você fez, e você não tem, e você demonstra aí toda a gratidão pela instituição Vila Nova. Como é que foi jogar no Goiás? Qual a diferença de jogar no Vila e no Goiás? A estrutura é totalmente diferente do Vila com o Goiás, por isso que a gente quando jogava, porque era difícil de ganhar do Goiás demais, corria, dava vida, não conseguia. E quando você joga no Vila, depois você vai no Goiás, você vê a condição de trabalho é totalmente diferente. A condição de trabalho de campo, o Vila a gente tinha que sair, você pegava e ia treinar em Bela Vista, 1 hora de viagem, mais 1 hora para voltar. O Goiás não, você chega, já tem um centro de treinamento, troca de roupa e já vai treinar. Treina menos, com mais qualidade e cansa muito menos. E no Vila não, você cansa muito mais e treina com menos qualidade. Eu acho que a diferença gira aí. Hoje em dia o Vila já tem uma condição muito melhor do que era antes. Hoje o Vila já tem um centro de treinamento, que tem 2 campos que é perfeito, tem o Oba que você chega lá, é um tapete. Eu acho que a condição do Vila poder melhorar e chegar perto, eu acho que ainda a distância é muito grande, porque o Goiás tem uma estrutura, recebe aí 30 milhões da televisão, o Vila tem que ficar procurando um patrocinador, um ou outro. E tem até um patrocinador que é a Jaicar, que está patrocinando hoje, que é um amigo nosso lá que mora lá no Granville, que está patrocinando. Na hora que ele foi acertar, ele me ligou, falou que estava acertando e que mora lá. Eu falei, não, ajuda o Tigrão lá, que o Tigrão precisa de uma ajuda e tal. E ele está patrocinando o Vila. Eu acho que é nesses momentos que a gente tem que ver e rever todo o que passou, né, na vida da gente. Você parou de jogar com quantos anos? Eu parei com 30 anos. Com 30 anos? Na Napolina, né? Na Napolina. Estava disputando a Série B na época. O último ano que eu joguei foi em 2003. Por que você falou assim, ó, parei? Eu parei porque eu tive um problema no joelho, que foi muito sério, que começou de 97, né? Depois consegui jogar até 2003, que foi na Napolina. Eu treinava 2, 3 dias, o joelho inchava, travava e não conseguia. E aí voltava, tomava anti-inflamatório, conseguia treinar. E aí um dia eu cheguei no Dr. Mauro e levei, ele falou assim, ó, falava assim, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Eu falei, não, dá a ruim. Ele falou, não, a ruim não posso dar, vou te dar a boa. A boa é que você jogou até hoje, e a ruim é que você vai ter que parar. Se você continuar jogando daqui 1 ano, 1 ano e pouco, você vai ter que colocar uma prótese no seu joelho para você andar. E aí eu tive que parar. Quem é a Cristiane na sua vida? A Cristiane é minha esposa, um suporte que foi super importante. Primeira vez que eu saí, que foi pro Botafogo, a gente era namorado, e eu fui, sofri muito, chorei muito. E depois que eu voltei, a gente casou, que foi em 94,
E daí em diante foi o suporte que me acompanhou até hoje e está comigo até hoje na minha vida. Quem é Patrick Luciano? É o meu filho, que a gente teve em 97, é uma pessoa também super importante, que estava treinando no Vila, mas hoje em dia parece que não está querendo. Mas a gente vai lutando para que possa ir no futuro, que for melhor para ele escolher. A gente está aí para dar o suporte, como meu pai me deu o suporte para conseguir jogar, eu estou tentando dar o suporte para ele. Quem é a Andressa? A Andressa é a minha menininha, que tem 6 anos, nasceu em 2006, que é uma pessoa super importante, super carinhosa, e minhas preciosidades que eu tenho hoje, juntamente com toda a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa e meus 2 filhos. É verdade, você nunca ganhou uma partida de tênis do Tim? É verdade, isso é verdade. Já jogamos 5 vezes e não consegui ganhar. A resistência dele ultimamente não está sendo muito grande. A gente joga como se diz, um set e depois ele não aguenta mais. Mas ainda vai ter uma revanche ainda, que eu já, com esses dias, encontrei com a esposa dele no banco, a gente vai marcar para a gente poder jogar de novo, porque eu tenho que bater ele, porque joguei 5 vezes, não consegui ganhar uma, mas uma hora ganha. O que você faz hoje? Hoje, depois que eu parei de jogar futebol, eu montei uma escolinha de futebol no Granville. Depois que passou uns 6 a 7 meses, eu montei a escolinha. Até hoje eu estou com essa escolinha lá no condomínio. Agora eu quero montar, para a gente fechar, a sua seleção. Eu vou falar a posição e você vai falar o jogador. Daqueles que você conheceu, que jogou junto, é a seleção do Luciano. Goleiro? Goleiro é Nival. Lateral direito? Praticamente, eu acho que vou montar praticamente mais aquela equipe que jogou em 95, né? Depois, porque passou por muitos clubes, é pra gente lembrar, assim, do momento. Pode ser até injusto, que a gente depois pode lembrar, falar, eu joguei com um lateral direito que era bom pra aquela, igual o lateral esquerdo. A brincadeira é justamente essa, é você lembrar aquele... Pra lembrar. Primeiro que vem à mente. Paulinho? O Paulinho, o Rubens Carlos, eu ficava os dois revezando, né? Dois, que jogava. Zagueiros? O zagueiro eu joguei com o Wesley, o zagueiro. O lateral esquerdo joguei com um que era acima da média, que ainda está jogando, que era o Zé Roberto, que na época da Portuguesa. Faltou um zagueiro aí. Faltou um zagueiro. O Wesley teve o Marcelo, que jogou, que tá. É difícil de lembrar assim no momento. Teve o Bordon, do São Paulo também, que era novo, muito bom zagueiro. 2 volantes. Volante, o segundo volante, o Tim, né, que é um jogador que é da acima da média. Teve o Fabinho, que jogou também. Que 2 meias. 2 meias. O Denilson, que na época também jogava de meia no São Paulo, era muito bom jogador. E mais o Kaká. Kakázinho. E no ataque? Escolha um companheiro de ataque. Rony. Um treinador? Treinador, para mim, eu acho que, para minha carreira, o mais importante foi o Paulinho. Paulinho Benga. Luciano, você é feliz? Muito feliz. Eu acho que hoje, depois que parei, como já falei para muitas pessoas, hoje eu vivo a vida que eu pedi para Deus. Tenho uma família estável, uma esposa sempre do meu lado, meus pais sempre do meu lado. Eu acho que hoje em dia, depois que parei, que o jogador consegue viver melhor. Porque quando joga, você não tem final de semana, você não tem feriado, você tem uma cobrança que é muito grande, que muita gente pensa que jogar futebol, o cara está fazendo aquilo que gosta e ganhando dinheiro. Mas a responsabilidade é muito grande. Para você praticar o futebol profissionalmente, a cobrança de você, da imprensa, da torcida, da diretoria, de todo mundo, a cobrança é muito grande. Não é igual um serviço comum. Acho que a pressão, a cobrança é muito maior do que um serviço como hoje eu tenho, que tomo conta da escolinha, é uma responsabilidade minha, mas não é nem 10% de ser um jogador profissional. E eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. E eu que agradeço, e quando precisar, estarei sempre às ordens. Tá aí, ó, tabelei com o Luciano, ex-jogador do Vila Nova, do São Paulo, da Portuguesa, do Goiás, fez muitos gols no futebol goiano e entrou para a história. Se entrou para a história, participa aqui do Tabelando. Na semana que vem, outro convidado especial. E hoje, às 8h30 da noite, tem o Mais Esportes. A você um abraço e uma boa tarde. Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
Olha o sambão aqui, é um país de futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo